O controle é dele. Mas ele sempre nos chama. Ele sempre nos chama para tomar uma atitude, para tomar uma decisão na nossa vida. Se nós escolhemos ele ou se escolhemos outras coisas. Todas as pessoas que escolheram Deus nunca se decepcionaram. Apesar de Abraão receber a promessa e não ver cumprida, mas a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. Então, ainda que na terra não se cumpriu para ele, mas Deus já tinha algo reservado para ele no céu. A Bíblia mostra durante toda a Bíblia o que o crente recebe, o que o crente consegue através do Espírito Santo. Através de receber o Espírito Santo, receber Jesus. O Apocalipse fala sobre o vencedor, que receberá muitas e muitas coisas espirituais. Quando Deus chama alguém, ele não só capacita, mas ele promete também. E se a pessoa for até o fim na promessa, ele garante a vitória. Porque se você parar de orar, de buscar a Deus, se você parar de ser quem Ele te chamou para ser, você se negar, ou negar Jesus, ou se negar a fazer o que Ele te chamou para fazer, você não vai estar andando no caminho de Jesus, vai estar andando em outros caminhos. Porque a Bíblia diz que quem quer seguir Jesus tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz e segui-lo. Quando a gente para de fazer as coisas que agradam a Deus, nós não estamos seguindo Jesus. Parece óbvio eu falar isso, a Bíblia fala também sobre isso. Mas ela diz que existem dois caminhos. A palavra, ela mostra para nós dois caminhos. Na Bíblia toda, existem esses dois caminhos. Desde o começo, a humanidade faz a escolha. Quando Adão e Eva escolhem o caminho diferente do que Deus tinha para eles, Adão e Eva entram em uma desobediência. Eles entram em algo que desagradou a Deus. E esses dois caminhos até hoje estão diante de nós. É por isso, o propósito dessa live é de libertação e avivamento, para que nós escolhamos o caminho que queremos seguir. Porque é isso que Jesus faz na vida de uma pessoa. Ele liberta, ele cura, ele restaura. E quando ele traz o caminho da bênção para nós, nós temos que agarrar, que pegar a bênção. Nós não podemos, como seres humanos, não podemos nos lançar assim facilmente para o inimigo. Porque a Bíblia diz que ele está procurando tragar as almas. O propósito do inimigo é levar as almas para o inferno. É levar as almas para o lugar para onde ele vai. Porque aí ele vai se sentir que está cumprindo o propósito dele, que é envergonhar o nome de Deus. Se levantar contra tudo que se chama Deus. Então o propósito dele é se orgulhar, dizer que está envergonhando o nome do Senhor através da queda do ser humano. E quando é que a libertação acontece? Quando a gente começa a entender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é algo muito forte na nossa vida quando nós entendemos ela. Quando a Bíblia diz
que existem dois caminhos, ele está falando do caminho da bênção e o caminho da maldição, da vida e da morte. Então quem escolhe a bênção vai ter vida. Quem escolhe a maldição vai ter morte. Então ele deixa esses dois caminhos claramente na palavra. Toda a palavra vai falando sobre isso. Toda a Bíblia fala sobre isso. O inimigo tenta o ser humano, o inimigo faz projetos contra o ser humano. Mas através de Jesus Cristo, da cruz e do que Jesus fez, a morte e a ressurreição de Cristo, nós conseguimos nos livrar. É uma batalha? É. Mas se nós nos permanecemos firmes na promessa, firmes na palavra, firmes com Jesus, ainda que não recebamos nessa terra algo, ou recebamos algo que achemos pouco, mas quando chegarmos na eternidade, Deus não vai envergonhar o nosso nome. Deus não vai envergonhar aquele que Ele escolheu e que está cumprindo o propósito dele. Então, entendendo isso, nós podemos tirar algo poderoso hoje sobre a libertação e o avivamento, que é a palavra que está escrita em Marcos capítulo 7, versículo do 31 ao 37. A cura de um surdo e gago. Quando Jesus, ele fala aquela palavra para aquele surdo e gago, acontece algo. Mas por que acontece a cura daquele surdo e gago? Porque todo ser humano tem algo chamado dependência. Todos nós dependemos de algo espiritual, de Deus, da presença do Senhor. Todos nós dependemos da palavra que vem da boca de Deus, que sai da boca de Deus. Por isso que quando Jesus falava, aconteciam milagres. Porque ele falava o que o Pai estava passando para ele. E o Espírito Santo cumpria aquela palavra através dos milagres, através das libertações. Então toda palavra que sai da boca de Deus, ela cumpre algo na terra. A Bíblia diz que ela não volta vazia, Isaías. Ela não volta vazia. Isaías 55. A palavra de Deus nunca voltará vazia, ela sempre vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Então tudo que Deus determinou pela Bíblia se cumpre. Às vezes nós não vemos na nossa vida se cumprir as coisas, porque nós não estamos recebendo a palavra de Deus, nós estamos recebendo palavras de homens. Nós estamos recebendo outras palavras, né? Então os milagres para acontecer, temos que, o Brasil, nós precisamos ouvir as palavras da boca de Deus. Ouvir as palavras que o Senhor determinou, através dos profetas, através dos homens de Deus da Bíblia, através de todos aqueles que trouxeram para o povo, João Batista, Elias, todos esses homens, no Antigo e no Novo Testamento, trouxeram algo espiritual para nós. Então a palavra que se cumpre é essa, é aquela que é liberada por Deus espiritualmente. Então quando Jesus fala, respira profundamente e fala efatá, ele declarou a palavra para que se abrisse aquela audição e se abrisse, desenrolasse aquela língua. Se Deus falou uma palavra para você, creia que ela vai se cumprir. Porque se Deus fala algo, é porque Ele vai trabalhar para aquilo acontecer na sua vida. Existem palavras negativas, palavras de maldição, existem vários tipos de palavras. A Bíblia diz que a língua da gente, ela produz vida e morte, as palavras. Mas o Senhor,
na Bíblia ele fala que ele produz a vida, ele dá vida às pessoas. A palavra ela tem poder de curar, de libertar. Agora, nós precisamos estar em Cristo. Precisamos estar em Cristo para poder falar algo. Por isso que daqui a pouco vamos orar para que possamos receber a palavra de Deus. Porque não adianta as palavras ficarem aqui nas páginas da Bíblia. E nós não recebemos ela no coração. Não recebemos ela dentro da nossa vida. Porque senão, era só encostar no papel da Bíblia e a gente estava curado. E nós estávamos libertos. Mas não é assim que funciona. Porque precisa ser anunciado o reino de Deus para que aconteça algo na vida humana, na vida do ser humano. Quando vem o entendimento do reino de Deus, nós conseguimos trazer para a terra tudo que nós precisamos e que Deus já está liberando sobre a nossa vida. Quando Deus libera algo, nós sentimos. Podemos até não ver na hora, mas você pode sentir no seu coração, na sua vida, algo que vem da parte de Deus. Quando você recebe algo da parte de Deus, você recebe uma paz, uma alegria, você recebe algo que te envolve. Algo que te envolve. Deus nunca vai falar uma palavra para que ela não cumpra alguma coisa na nossa vida. E essa palavra de avivamento, de libertação, não vem de mim. A Bíblia, ela nos convida a beber das águas. Próprio Jesus fala, em João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Glória a Deus. Esse barulho é meu cachorro que está fazendo, irmãos. Glória a Deus. Pai querido, nesse momento eu te peço que o Senhor abra os corações para receber a tua palavra. Aleluia. Deus tem a última palavra para o Brasil, para você, para a nossa vida. Deus tem a última palavra. Em Marcos 7, 31 ao 37, Jesus cura um surdo e gago. E ele declara, com a voz dele, ele declara Efatá, que significa abra-se. O embaraço espiritual só vai ser tirado da nossa vida quando vier uma palavra da boca de Deus. Quando vier uma palavra que venha de encontro à necessidade real do ser humano. Então nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando para nós. Estar atentos àquilo que Deus está comunicando. Através da igreja, dos seus servos, através da Bíblia, de um devocional. Uma madrugada de oração, algum momento onde a paz ela envolve você, onde o Espírito de Deus ele se faz presente na sua vida. É quando o Senhor está falando com você. É quando o Senhor está falando a você algo da parte dele e quer vir de encontro à sua necessidade. Então, se você precisa de libertação, Deus tem a libertação. Mas existe algo chamado intimidade, relacionamento. Existe algo chamado comunhão com Deus. E você precisa desenvolver uma comunhão com Deus. Porque não adianta expulsar os demônios, expulsar algo da sua vida, se você não preencher, se você não se preencher do Espírito Santo, encher-se do Espírito Santo. O que vai te manter de pé é justamente o Espírito de Deus que vai te manter de pé. Para você não cair mais. Você é liberto, certo? Mas e o Espírito Santo, você precisa conhecê-lo diariamente, em comunhão, intimidade, conversar com ele, amar a ele. Porque é ele que vai te levar até o conhecimento pleno da verdade, como diz em João capítulo 14. Então a verdade é Jesus.
A verdade é Jesus, mas a revelação da verdade está em ter intimidade com Deus. A verdade só se revela para quem é amigo de Deus. Todos os homens da Bíblia só conheceram a verdade porque eram amigos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então hoje, avivamento e libertação não é coisa da minha parte. Não é da parte do homem. Nunca foi. Em nenhum momento da história. As libertações e os avivamentos que aconteceu por causa do homem apenas, não. Depende da escolha de Deus, da vontade de Deus fazer. E para isso, para Deus poder mover o seu coração sobre a humanidade, precisa de um povo íntimo dele. Precisa-se de um povo que busque a ele, que queira a ele. Quando as pessoas vinham até Jesus, ninguém era lançado fora. Porque Jesus sabia que aquelas pessoas vinham com humildade, querendo mesmo ser íntimo dele, ser amigo dele. As pessoas vinham com vontade mesmo para os pés de Jesus, buscar Jesus, se ajoelhavam, clamavam e pediam a Jesus que fizesse algo naquele momento. Por isso que o agir de Deus acontece. O agir de Deus acontece no lugar, na igreja. Porque alguém buscou ser íntimo do Senhor. E vocês, todos que estão na live, busquem ser íntimos, ser amigos de Deus. Às vezes nós vemos algo como algo tão distante, mas ele está tão presente na nossa vida. Ele está tão presente na nossa vida diária, que nós nem percebemos muitas vezes. Mas porque quando nós vamos até Jesus, nós precisamos ver realmente a nossa necessidade, porque a Bíblia diz assim: pedi não recebeis, porque pedis mal. Porque é para os vossos próprios prazeres, vosso próprio deleite. Quando você pede algo a Deus, você precisa buscar entender seu relacionamento com Deus. Aí tem gente que acha difícil, tem gente que acha complicado, tem gente que acha pesado buscar a Deus. Mas o pior é quando alguém está buscando ao inimigo e entrega tudo que tem ao inimigo. Pior é isso. Porque sempre essa pessoa vai estar enganada. Com Deus não. Com Deus ele sempre vai te mostrar a realidade. Ele vai mostrar como é que está o seu interior para limpar. Ele vai mostrar o problema para que haja solução. Ele vai mostrar a necessidade real que você tem para que ele possa preencher essa necessidade com algo dele, com a presença dele. Ele nunca vai te responder. Muitas vezes ele não responde a pessoa como ela quer, como ela pede. Ele sempre responde além do que ela pediu, do que ela pensou. Deus sempre faz além. Coloque isso no seu coração. O que você pediu a Deus, não é difícil ele resolver, ele fazer. Mas você tem que ter noção, o conhecimento de que Deus é soberano. O Senhor ele realiza a obra dele de forma soberana sobre o ser humano. Se você se entregou a ele, deixa ele agir como ele quer. Deixa ele dar a você aquilo que ele tem, não aquilo que você apenas pediu. Porque o que pensamos, nossos pensamentos não são mais altos do que o de Deus, o do Senhor Jesus. Ele tem os pensamentos mais altos do que os nossos. É isso que eu estou trazendo hoje, o conhecimento dessa verdade, que ela liberte as pessoas. Se realmente tiver algo que precisa ser tirado, alguma dificuldade, que o Senhor venha abrir os olhos, venha abençoar vidas através da palavra. Que a sua casa seja um ambiente de bênçãos e milagres, mas que seja um ambiente que faça a vontade do Senhor. Que faça a vontade real de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus.
Então, para sair do embaraço espiritual, é necessário tudo isso que está sendo falado nesse momento. Desenvolver uma comunhão, como Moisés. Moisés, ele via a face de Deus. Moisés, ele via Deus claramente. Ele não precisava do apoio de Faraó, ele não precisava do apoio do Egito. Deus era quem apoiava o ministério de Moisés na terra. A igreja não precisa de governos, de autoridade de governo. A igreja, eu estou falando, tanto instituição como espiritual. É claro que a política é necessária para um povo, para uma nação. Mas não precisamos nos preocupar com política. Nós temos que nos preocupar em agradar a Deus. Buscar essa intimidade com Ele. Está ficando clara agora a palavra para você. A Bíblia, ela mostra o manual para nós chegarmos até essa intimidade. Hebreus capítulo 10. Vou abrir aqui a Bíblia em Hebreus capítulo 10. O acesso à presença de Deus. Esse é o título que está aqui na minha Bíblia. O acesso à presença de Deus. Diz assim, ó. Olha como é importante para nós. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Quem fez a promessa é fiel. O que você fez, o que você está fazendo, alguma coisa, isso não vai mudar o coração de Deus, o amor de Deus sobre sua vida, sobre a humanidade. Não muda o amor de Deus. Isso só vai estar mudando ou alterando ou comprometendo algo em você, na sua vida. Nós pensamos que nós magoamos Deus, que nós causamos a ira, a raiva de Deus. Não. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Deus é longânimo. Então, ele vai postergando até resolver aquele conflito, até resolver aquele problema. Até você se arrepender, até você voltar para ele. Ele vai colocando para frente. Ele quer que você avance, ele quer que você melhore. Então, o que nós fazemos